Bom dia, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto da manhã. Glória a Deus, como é gostoso louvar e adorar ao Senhor, prestar culto logo pela manhã. Primeiro orvalho, né? Primeira unção, tudo fresco. Hoje é óleo fresco, óleo novo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Quantos estão preparados aí junto comigo? Conectados, ansiosos pelo que Deus vai fazer nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou começar orando. Deixa aí os seus pensamentos, suas preocupações, né? Deixa as coisas que podem te distrair aí agora de lado e vamos focar na palavra, no louvor, na adoração, no culto. O seu coração vai estar conectado agora com o Senhor. Amém? Vamos orar junto comigo. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, ó Pai, por esta manhã abençoada. Esse dia que o Senhor reservou para nós podermos te louvar, podermos te adorar, para termos um encontro contigo, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela tua unção. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos, Senhor, nessa quarentena, de receber a tua presença, a tua casa, o teu culto, Senhor, a tua arca dentro das nossas casas. Pai, nós não vamos parar, nós não vamos nos deixar parar. Pai, porque a igreja não para, a igreja é viva e o Senhor não dorme e nem cochila. O Senhor é o guarda de Israel. E nós nos colocamos debaixo dessa unção agora, Pai, nesta manhã abençoada. Nós nos colocamos debaixo dessa presença. Pai, nós queremos deixar de lado agora, Pai, toda preocupação, todo medo. Deus, queremos deixar de lado agora toda preocupação, queremos deixar de lado agora, Pai, todo medo, toda angústia, queremos deixar de lado agora, Senhor, toda tristeza, Deus, tudo aquilo que pode estar assolando a nossa mente e queremos nos conectar à Tua presença, Pai. Fala conosco essa manhã, purifica-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, vem com teu óleo fresco sobre nós, ó Pai, sobre a nossa família, que a tua presença invada agora a nossa casa, invada a vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, invada, Senhor, cada pessoa que está assistindo agora, reunida com a sua família, Pai, que a tua presença sobrenatural alcance cada coração. Nós vamos nos conectar agora, Senhor, em louvor e adoração. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, e queremos louvar e adorar o teu santo nome. Vem, Senhor, e toca-nos. Vem, Senhor, e restaura-nos, ó Pai, nesta manhã, e que o nosso louvor, que a nossa adoração possa chegar aos céus como incenso suave e alegrar o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aí você já está com o coração azeitado, você já está aí com seu coração livre. Então agora se conecta com o nosso período de louvor, deixa o Espírito Santo fluir, né? O Senhor habita no meio dos louvores, deixa Ele fluir no louvor no seu coração e te trazer a paz. Logo depois do louvor, eu volto para o momento do altar, aquele momento especial daquela oração poderosa, momento de você se ajoelhar e colocar diante do Senhor o seu coração. Amém? Deus te abençoe e até mais.
acima de todos.
Aleluia, que presença abençoada. Quantos estão renovados nessa manhã? Amém? Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar. Deixa eu contar para vocês, toda vez que eu tô meio cabisbaixa, meio triste, com um coraçãozinho assim meio, sabe? Quando a gente acorda assim meio ruim, o coraçãozinho meio para baixo, a mente meio aturviada, preocupada. O que eu faço? Eu ponho um louvor bem gostoso. Deixo o louvor entrar na minha casa, às vezes eu ponho um fone de ouvido, deixo aquele louvor entrando no meu coração e ali eu sou renovada. Deus é tão lindo, né? Quando nós o louvamos, quando nós adoramos, nós é que somos renovados. Coisa linda de se ver, coisa linda de sentir, coisa linda de experimentar. Glória a Deus por isso. E nesse mesmo espírito, querido, eu quero te convidar agora a entrar comigo em oração pelos seus alvos, pela sua família. Nós estamos declarando neste mês de julho que nós estamos pisando na terra dos milagres. E eu tenho orado por você, para que os milagres do Senhor venham sobre a sua vida e para que uma unção de coragem e ousadia invada o seu coração. Amém? Quem está comigo nessa oração, fica agora de joelhos se você puder, né? Se não, só fica conectado nessa oração, fecha os seus olhos se você puder, para que nada te distraia. Pega os seus alvos, ou então, se você não tiver com seus alvos aí, você vai elencá-los na sua mente, você vai orar por eles. Se você estiver com a sua família, chama a família, porque esse é o momento de nós clamarmos juntos, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, fala: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer o nome. Pai, muito obrigada, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus que não nos desampara. Tua palavra diz que o Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Pai, tudo que o Senhor derrama nas nossas vidas é no tempo certo. Tudo o que acontece é ao seu tempo, ó Pai. E nós nos colocamos debaixo da Tua vontade nesta manhã. Nós nos colocamos debaixo da Tua unção nesta manhã, Pai. Vem e renova, Pai, cada um que está me assistindo agora. Vem e renova cada coração. Derrama a Tua unção sobre cada um. Derrama a Tua graça. Derrama, Senhor, um novo vício, Pai, um novo ânimo, Senhor. Uma nova alegria, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, aqueles que, Senhor, têm se sentido fortalecidos, ó Pai, que o Senhor os fortaleça ainda mais, para que eles possam transbordar de tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te peço, Pai, eu te clamo, Senhor, para que o Senhor faça de cada um de nós faróis, Senhor, no meio das trevas, luzes, Senhor, no meio da escuridão. Pai, que nós possamos nos posicionar diante da vida, diante das circunstâncias, com graça, com ousadia, com intrepidez, com coragem, Pai, em nome de Jesus, para que nada nos abale, nada nos abata, Senhor. A Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nessa palavra nós nos firmamos, Pai, e declaramos que hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de milagres, hoje é um dia de alegria, Pai. Pai, agora eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja colhendo cada clamor, colhendo cada oração. Pai, os alvos, Senhor, que estão sendo apresentados a Ti nesta manhã. Muitos têm clamado, Senhor, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus relacionamentos, ó Pai, pelo seu casamento, Senhor. Pai, Tu és aquele que pode fazer nova todas as coisas.
Tu és aquele que pode transformar a água em vinho. O Senhor restaura a alegria, o Senhor restaura o ânimo, o Senhor restaura a força. Pai, eu profetizo, Senhor, sobre cada um que está me assistindo agora, um novo ânimo, uma nova força, um novo vigor, ó Pai, em nome de Jesus, para que eles possam caminhar a segunda, a terceira, a quarta milha, para que, Senhor, eles possam correr a caminhada e vencer os desafios que o Senhor tem proposto a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, levanta, Senhor, todo abatido, levanta, Senhor, todo aquele que está enfermo, traz cura sobrenatural, Pai, sobre todo o enfermo, em nome de Jesus. Traz, Senhor, a tua unção de proteção, a tua unção de provisão, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, ó Pai, em nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, venha sobre as nossas vidas nesta manhã como flecha, Deus, como palavra rema, palavra revelada, e possa transformar, ó Pai, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem alto onde você estiver. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queridos, neste domingo abençoado, depois dessa unção poderosa, depois desse louvor poderoso, depois de um final de semana aí que nós tivemos a nossa celebração, né? Junto com o culto de Santa Sé, palavra do nosso apóstolo, tantas palavras abençoadas, tantas revelações que recebemos, o nosso culto drive que foi gostoso lá, né? Na sexta-noite, no sábado à noite. Deus é maravilhoso demais, cada testemunho, gente, ó, sem palavras para descrever tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesse mês de julho, amém? Eu tô tão alegre e você, eu tenho certeza que você também está extremamente alegre por tudo que o Senhor tem feito. As palavras das celebrações já devem estar disponíveis aí no Sara Play, para que você tenha acesso, para que você possa fazer aí, relembrar, de repente perdeu alguma, vai lá, acessa, fica ligado, não deixa de receber tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus. E aí, já continuando com os nossos avisos, hoje eu quero te dizer que nós, excepcionalmente, no dia de hoje não teremos o nosso culto drive, mas teremos um culto abençoado, ao vivo às 19 horas, com a palavra do Bispo Kleber, incendiando aí o seu coração. Amém? Então, eu sei que você vai estar conectado, você assistiu um culto agora de manhã e vai estar junto com a gente no culto à noite, aí no conforto da sua casa, na sua sala, mas não vai deixar de receber essa palavra abençoada do nosso bispo. Amém? E quero dizer para vocês também já separarem na agendinha que no dia 8 de agosto nós teremos a nossa festa tradicionalíssima, o nosso arraiá. Pode aplaudir aí, porque nós não vamos deixar de fazer o nosso arraiá, Sara Nossa Terra. Será maravilhoso, completamente online para você. Eu vou deixar vocês aí só com um gostinho. Ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente vai explicar exatamente como está acontecendo. Fica ligado nas nossas mídias sociais, fica ligado no nosso Instagram, no nosso perfil @SNT-Ribeirão no Instagram, a nossa página do Facebook. Fica ligado aí, porque a gente vai estar dando informação a respeito do arraiá. A única coisa que você vai saber é que você vai ter as suas delícias aí na tua casa, aquelas comidinhas gostosas, especiais do arraial, e vai participar de uma grande festa online, ok? Então já prepara o coração e eu vou chamar agora os vídeos dos avisos e daqui a pouco eu volto com vocês.
um novo semestre, é uma nova realidade. Deus vai mandar soluções, protocolos, nos ajudará a vencer mais fácil. Deus trabalha através de pessoas. Deus trabalha através de mim e de você. E Deus quer trazer o avivamento à sua igreja. E eu e você somos chamados. Você está pronto para este grande avivamento, para esse grande derramar? Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu quero ser um instrumento de bênção para a minha geração. Bom, queridos, eu tenho falado agora nesse mês de julho sobre o tema coragem. Falamos sobre a vida de Josué no domingo passado, o quanto que ele foi corajoso, teve que ver as coisas de uma maneira diferente para que se posicionasse diante dos desafios ali da história dele. E o quanto é necessário para nós também, para a gente viver, é necessário coragem, é necessário esse posicionamento, é necessário, esses passos de fé, esses passos de verdade diante da nossa história. E olha, veja bem, coragem, a palavra coragem, a etimologia da palavra coragem, tem no grego, aliás, no latim, ele tem duas partes, é a junção de duas palavras, cor e aticum. Cor, ele tem a ver com coração, é derivado do grego cardia, que quer dizer coração, pensamentos e sentimentos. Aticum é a ação, no latim, a ação que precede a palavra, uma ação que precede alguma palavra. Então é como se fosse assim, coragem, cor, aticum, seria a ação que vem do coração, do pensamento e do sentimento. No latim, esse prefixo cor tem a ver com credere, que é o quê? Confiança, que é compromisso. Então tem dois sentidos aí. Então é uma ação que você faz, que você atua quando você tem um compromisso. Com o quê? Com a tua vida, com a tua história, com as coisas de Deus, com aquilo que deve ser feito. Então veja que coragem não é um sentimento que brota no nosso peito. Coragem tem a ver com uma ação específica que exige compromisso, esforço, decisões diárias. Amém? Então você precisa se posicionar com coragem. A Bíblia diz que o reino de Deus, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, tá lá em Mateus capítulo 11, se não me engano, desde os tempos de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por aqueles que são esforçados, corajosos. E aí diz assim, só os que são esforçados se apoderam dele. Então, para que você alcance o céu, é necessário uma ação contínua, diária. Para que você alcance as bênçãos do reino de Deus, é necessário uma ação contínua, diária, um compromisso com as promessas de Deus, um compromisso com a tua fé, com a tua história, um posicionamento. Amém? Compromisso com a tua vida, a decisão de caminhar. Poxa, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar tentando, eu vou continuar seguindo em frente. E o esforço, dessa continuidade, apesar das circunstâncias, apesar de tudo aquilo que de repente se impõe no seu caminho como dificuldade.
A gente, né, a palavra também diz, no mundo tereis aflições. Jesus disse isso pra gente, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Josué sabia que Deus era com ele, por isso ele foi corajoso. E hoje eu quero estudar com vocês a rainha Esther e como ela se posicionou também com coragem diante da vida. Eu não quero que você viva acovardada, eu não quero que você viva aquém daquilo que você pode viver. Eu não quero que você viva acomodado nas suas dificuldades, acomodado, mas que você cresça, que você amadureça e que você se comprometa a enfrentar as situações, apesar das dificuldades e apesar de você não saber qual o risco ou qual o resultado que você vai ter desse enfrentamento, entende? Então, por exemplo, diante agora dessa situação do Covid que a gente tem vivido, né? Muitas pessoas estão com medo, estão dentro de casa, mas você precisa se posicionar porque Deus é com você. Você não vai viver com medo, você vai viver posicionado, você vai viver com coragem, você não vai ter medo de ir no mercado, você não vai ter medo de ir na farmácia, você não vai ter medo de trabalhar, você não vai ter medo de ganhar seu dinheiro, você não vai ter medo, né, de repente pegar a doença. Sabe por quê? Porque mesmo que você pegar, e todo mundo vai pegar, né, a gente sabe disso, mesmo quando você pegar, Deus é contigo, Deus é com você. E o seu posicionamento diante até desse fato de repente você pegar a doença que vai determinar se você vai ser curado rápido ou não. Por quê? Porque o teu estado emocional também influencia na tua imunidade, também influencia na maneira como você vai reagir à doença, como seu sistema imunológico vai reagir. Então perceba, essa coragem, esse enfrentamento corajoso diante da vida vai te trazer benefícios em muitas outras áreas. Então, como eu disse, hoje eu trouxe a história da rainha Esther. Eu não vou me prolongar muito, né, em detalhes da história dela, porque isso daria um livro, isso daria um seminário, né, porque são muitas as nuances da história dessa mulher que nos ensinariam coisas assim maravilhosas. Então eu vou pegar alguns trechos que eu considero mais importantes para que vocês entendam todo o pano de fundo da história e que vocês entendam como que foi que ela reagiu diante de uma circunstância, como ela reagiu diante do seu dever, quando ela percebeu que ela precisaria se posicionar. Então o livro de Esther tem 10 capítulos, e você tem aí alguns personagens, né, que eu vou passar bem por cima para vocês conhecerem. A gente tem o rei Assuero, que dentro da tradição grega era o Xerxes I. Ele era rei da Pérsia, o reinado dele ia da Índia até a Etiópia, tinha 127 províncias. Ele era um rei poderosíssimo naquela época. E ele tinha uma rainha que se chamava Vasti. E a história conta que Vasti foi chamada a uma festa e ela desobedeceu o rei. Ela não quis comparecer. E com isso ela insultou o rei. Ela era uma rainha muito bonita. O rei chamou ela na festa para poder, né, mostrá-la, exibi-la como um troféu para os seus amigos que estavam ali presentes. Ela não gostou daquilo e rebelou e não compareceu. E por causa disso o rei ficou muito furioso, tirou ela do trono e instituiu um concurso em que todas as jovens do reino seriam trazidas, as mais belas, obviamente, e essas mulheres seriam colocadas num spa, olha que delícia, num spa em que elas seriam tratadas a pele, o cabelo, até que elas seriam educadas de alguma maneira, né, para estar na presença do rei, até que elas estivessem prontas para chegar à presença do rei. Então o rei veria cada uma delas e escolheria a sua próxima rainha. E aí entra na história a figura de Mordecai, que era quem? Um judeu da tribo de Benjamim, que tinha sido transportado ele e sua família no exílio dos judeus ali para a Pérsia. E ele tinha também um cargo oficial no palácio, né? A Bíblia, o livro de Esther relata que ele se sentava à frente do palácio.
né? Que era tipo uma roda de negociações que existia na frente do palácio do rei. Então ele tinha ali um acesso a algumas informações privilegiadas, e isso veio trazer uma nuance, né? Veio trazer alguns fatos dentro da história de Esther. E tem então a rainha Esther, que se torna rainha, mas até então é uma moça judia também, prima de Mordecai, órfã, ou seja, uma improvável, perdeu o pai e a mãe e foi criada pelo seu primo, que era o único parente que ela tinha ali. E a Bíblia diz que ela era muito bonita, muito formosa, né? Fala bela, boa aparência e formosa, né? O maior atributo externo que Esther tinha era a sua beleza. Só que durante a história de Esther e o livro de Esther, você vai notar que ela não tinha só beleza, ela era uma mulher extremamente inteligente, sabia qual era o seu lugar, né? Uma mulher de Deus mesmo, compreendia aquilo que Deus queria dela. Então você percebe que Mordecai criou muito bem sua prima, né? Educou muito bem essa menina, servia para ela como um mentor, como um líder. E a gente vê a influência da liderança total, a influência total da liderança de Mordecai sobre a vida de Esther. Mas nenhuma liderança é capaz de fazer uma pessoa se posicionar, né? Você que é líder aí, você sabe, a gente ensina, a gente influencia, a gente desafia, a gente mostra o caminho, a gente ora, a gente prega, a gente ensina a palavra, mas são as pessoas que se posicionam da maneira como elas escolhem, né? E diante das suas dores, diante das suas capacidades, diante das suas habilidades. Então, Mordecai ele foi um grande líder, sem dúvida, na vida de Esther, mas quem tomou as decisões foi Esther. Quem colocou, né, a sua história ali no jogo foi Esther. Então Esther é levada junto com essas jovens ao Palácio Real e a Bíblia diz que Assuero se apaixona por Esther, né? Ama Esther. Isso está lá em Esther capítulo 2. Versículo 17 diz assim: o rei Assuero amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Quando você lê antes disso, você vê que o favor de Deus era com Esther. Por quê? Porque Esther era uma mulher de Deus, era uma mulher que se colocava diante de Deus e sabia qual era o seu lugar ali. Ela estava sempre, ela não foi enganada pela sua vaidade, ela não foi enganada pela sua formosura, mas ela encontrou o seu lugar em Deus. Então, mulher, se posicione, amém? Se posicione, você tem um lugar em Deus, Deus tem um propósito para você, não é apenas o seu exterior. A Bíblia diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vasti era tão bonita, ou mais bonita até do que Esther, mas teve um posicionamento ruim. Esther soube se posicionar, ganhou favor diante de todas as pessoas ali, desde da pessoa que cuidava das virgens, que eram os eunucos, desde o eunuco que cuidava dela, que gostou dela de graça, até o próprio rei. O favor de Deus era com Esther. Amém? E aí vem o personagem, aparece na história, Amã. Amã foi quem? Um príncipe que foi elevado ali pelo rei Assuero, conseguiu um lugar de destaque. Só que Amã era extremamente vaidoso. Amã era uma pessoa assim do mal mesmo. E ele então fica chateado porque Mordecai, que ficava na frente ali do palácio, né, que tinha um cargo real, Mordecai não fazia reverência à figura dele todas as vezes que ele passava, e por causa disso ele pega uma birra de Mordecai e não satisfeito na birra dele,
ele decide matar todo o povo judeu por causa da birra que ele tinha tido com Mordecai, tá? Então, esse é o pano de fundo. O povo judeu ali então começa a correr risco de vida por causa da figura de Amã, e Mordecai começa a liderar ali Esther com algumas orientações para que Esther de alguma maneira se posicione, ok? Então eu quero ler com vocês aí Esther 3, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes. Sucedeu, todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes eles isso, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Então disse Amã ao rei Assuero, versículo 8: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então, Amã começa a tramar, conspirar contra os judeus e fala com o rei, dá essa ideia ao rei: vamos matar essas pessoas e a gente vai pagar para as pessoas matarem os judeus. Olha que coisa horrorosa. Então era esse o contexto. E Mordecai fica sabendo disso, né, sobre essa conspiração de Amã, e chama Esther. Capítulo 4. Versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. Versículo 4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e a fizeram saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Mordecai, versículo 7, Mordecai fez saber a Esther tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto, escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Presta muita atenção, Esther estava ali no palácio. Para ela, a sua vida ia ser só isso. Ela tinha ganho um concurso, o rei tinha gostado dela, tinha colocado ela como rainha. Só que, de repente, o povo dela inteiro começa a correr perigo. Mordecai, como um grande líder, chega para Esther e fala: olha,
você vai precisar ter com o rei e tentar reverter essa situação. Esther, se posiciona, faça alguma coisa. Você está aí numa posição privilegiada, você é a rainha. Só que tinha um porém, tinha um detalhe. Versículo 10. Então respondeu Esther a Ataque, que era um servo que estava indo e trazendo os recados de Mordecai a Esther, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Levaram recado a Mordecai. Versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então Mordecai ali dá um sacode na Esther. Falou: mocinha, presta muita atenção, você está aí, tua vida corre perigo, porque o recado de Esther foi essa: olha, eu corro perigo, porque o rei nunca me chamou nesses 30 dias, o rei não quis me ver, e se eu chegar diante dele e ele não quiser olhar para mim, ele não me aceitar, eu serei morta. E Mordecai falou: olha, não acho que tua pele vai ser salva não, você precisa se posicionar. E essa frase de Mordecai foi chave, foi uma chave ali para Esther. Por quê? E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Presta muita atenção, querido, às vezes você está aí numa situação e a situação é muito ruim, mas quem sabe se não foi para esta situação que Deus te trouxe para que você tome um posicionamento e algo vire na sua vida, algo transforme na sua vida, o seu milagre venha, a sua fé cresça, você se posicione diante de alguma situação. Às vezes, sei lá, você perdeu o seu emprego, às vezes é por causa dessa situação que você vai abrir a tua empresa, que Deus vai te trazer um negócio, uma ideia nova, algo diferente, e você vai se posicionar, percebe? Ali, diante de Esther, tinha duas opções: ou ela se acovardava e tentava poupar a sua vida, ou ela faria aquilo que precisava ser feito, que era o quê? Arriscar a sua própria pele por causa do seu povo, que era arriscar a sua vida ali diante daquela situação. E aí o que ela disse? Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther lhe havia ordenado. Gente, Esther ali falou: olha, se eu morrer, morri, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não vou me acovardar, eu não vou me esconder, eu não vou ficar aqui, encolhidinha, esperando as coisas acontecerem e o meu povo ser dizimado e o meu povo ser morto diante de uma injustiça. Eu não farei isso. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me fortalecer, eu vou colocar a minha vida em risco por causa do meu povo. Querido,
Deus espera isso de você. Um homem corajoso, uma mulher corajosa se posiciona diante da vida, não importam as consequências. Entende? A vida humana é feita disso, a vida adulta é feita disso. Você toma decisões, você arca com as decisões, com as consequências das suas decisões. Não se acovarde diante das consequências. Creia que o melhor vai acontecer com você. Creia que Deus irá te salvar, Deus irá te poupar, Deus irá transformar maldição em bênção, Deus irá operar um milagre. Alguma coisa Esther sabia que podia acontecer. Tanto ela podia ser morta, quanto o povo podia ser salvo. Para que ela ia, de repente, pensar no pior? Que ela seria morta. E aí a história se desenrola. Eu até separei aqui alguns textos para ler junto com vocês. Não vai dar tempo de ler, porque já avancei aí o horário. E senão eu não consigo pegar nos pontos que eu quero com vocês. Mas ela chama, Deus dá uma estratégia para ela chama Amã e o rei para um banquete. Ali ela vai e fala para o rei o que estava acontecendo. O rei se enfurece, né, e manda matar a Amã. Tem uns detalhes aí na história que vale a pena você ler para ver como que Deus é maravilhoso. E ele vai juntando as chaves, né, juntando as coisas, né, movendo peças de fatos na nossa história que no momento que acontece a gente não vê sentido nenhum, mas tudo se fecha de uma maneira linda, de uma maneira poderosa, de uma maneira maravilhosa. Então o que eu quero que você entenda é que Deus cuida de você. Se você precisar, se recolha, jejue, ore, né? Busque forças da sua liderança, busque direção, mas não se acovarde. Se posicione, não tenha medo de perder a sua vida, mas coloque a sua vida à disposição de Deus, da vontade de Deus, do plano de Deus. Assim agem as pessoas de coragem, assim agem as pessoas que sabem que, se eu perecer, pereci. A tua hora vai chegar de qualquer momento, a qualquer momento, entende? Nós estamos diante da morte todos os dias. Eu falei isso outro dia numa pílula de fé. Você e eu estamos diante da morte todos os dias. A gente não pode deixar de sair de casa, a gente não pode deixar de trabalhar, a gente não pode deixar de se posicionar por medo, a gente não pode deixar de fazer o que deve ser feito por medo, por covardia. Não, sabe por quê? Porque se a gente tiver que, se Deus quiser levar a gente, leva a gente dentro de casa, leva a gente em qualquer lugar. Quando chegar a tua hora, você vai, querido, não tem como enganar, né, a morte diante disso, percebe? Então não se acovarde, se posicione, faça o que tem que ser feito. Deus usou a vida de Esther para livrar aquele povo de uma maneira sobrenatural, né? Mordecai, depois disso, é colocado, né, como um grande príncipe, é colocado no lugar de Amã, é colocado como um grande destaque. Ali um judeu é colocado num lugar de destaque dentro do reino em que o povo estava ali exilado, percebe? Né? Um povo que estava ali numa forma ruim. Deus coloca alguém. Lembra da história de José? Me lembrou muito a história de José. Deus elevou Mordecai e ali Mordecai pôde salvar o seu povo, pôde colocar o seu povo num lugar de destaque, num lugar de proteção. Deus quer usar a sua vida. Se posicione, fale do evangelho, fale das boas novas de salvação, fale das boas novas de esperança. Não deixe que as pessoas pereçam de medo do seu lado, mas seja corajoso, nem que for para arriscar a própria pele, né? Nem que for para colocar a sua vida em risco, mas se posicione. A gente tem aí o pessoal do Saravidas, por exemplo, que vai toda semana lá para o centro da cidade, vai distribuir marmita. Eles estão expostos ao Covid, queridos? Estão, mas eles não têm medo. Por quê? Porque Deus é com eles. Deus é com eles, entende? E eles podem pegar tanto na rua, ajudando o próximo, ajudando o necessitado, como pode pegar dentro de casa, recebendo ali só o iFood, né?
Tem gente que está dentro de casa só recebendo iFood, mercado, tudo por delivery e pode ser contaminado da mesma maneira, percebe? A grande diferença é o posicionamento, né? Empresas que foram e fecharam as portas, gente que não tem que tá sem renda, por quê? Porque não se posicionou. Querido, eu quero com essa série, né, te desafiar a se posicionar para que Deus possa agir na sua vida, reverter toda maldição em bênção, reverter toda a situação ruim em algo bom para você, para sua família. Mas você precisa se mover, tomar passos de fé e atos de coragem. Amém? Lembra? Ático, tem ação, tem que ter ação. Ação do quê? Num compromisso diário, todos os dias, com a tua história, com a tua família, com aqueles que dependem de você, com a tua liderança, com seus liderados, com seus discípulos, com todo mundo aí que de alguma maneira, né, precisa de você nessa vida. Amém? Glória a Deus por isso. E quando terminou toda essa história do povo de Esther, e Mordecai foi colocado ali numa posição de destaque, lá no capítulo 9, diz assim, olha, Mordecai, versículo 20, Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Ali foi instituída a festa de Purim, né, em que os judeus comemoram até hoje o sossego que eles têm diante dos inimigos. E como que eles comemoravam isso? Sendo generosos, com festa, com alegria, com generosidade. Querido, é impressionante como na Bíblia ele sempre, né, Deus sempre alia o receber com o dar. O receber, né, eles receberam um grande livramento e ali eles iriam mostrar sua gratidão a Deus como? Dando, repartindo, sendo generosos, doando, dádivas aos pobres, mandarem porções de banquete uns aos outros. Então, querido, entenda, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós ajudamos alguém que está precisando, quando nós damos as nossas doações, uma cesta básica, um alimento que você deixa aqui, um agasalho, você está expressando um princípio espiritual de gratidão, sabe, de dependência de Deus, de alegria, de dizer assim, poxa, Deus quem cuida de mim, eu estou aqui ofertando o melhor que eu tenho. Então eu quero te desafiar, eu tenho desafiado vocês neste mês de julho a doar, a dar o seu dízimo, a dar a sua oferta, a não ficar preso pelo medo, o medo de faltar, o medo de não conseguir pagar as contas, mas a tomar atitudes realmente de fé e de coragem e doar e de gratidão diante do Senhor, porque Deus dá, né? A Bíblia fala que Deus dá o muito e Deus dá o pouco. Pode não ser, né? Quando você come a semente, não planta a semente, ou seja, quando você gasta aquilo que é pouco e não usa isso como semente, Deus vai usar o quê para multiplicar na tua vida? Então creia, querido, e prepare agora o seu dízimo, a sua oferta, o seu parceiro de Deus. Seja generoso, porque Deus é fiel em todas as suas promessas e Ele é sempre generoso com a sua vida. Amém? Creia nas promessas do Senhor. Nós vamos chamar um vídeo agora. Você vai ter o seu tempo para poder entrar no aplicativo, né? Ou fazer transferência bancária.
de repente pagar o seu boleto lá no aplicativo da Sara Nossa Terra Ribeirão Preto, que você já tem aí no seu celular. Se não, tem o link aí na descrição deste vídeo ou nos comentários aí, que a gente está tendo alguns comentários ao vivo do nosso pessoal, eles vão te instruir dentro desse vídeo e você pode então fazer a sua doação. Logo mais eu volto com você para ungir a sua oferta e me despedir de vocês. Não vai embora não, fica aí, faz a sua oferta que daqui a pouco a gente está de volta. Te amar, jamais vou esquecer tua graça e teu poder. Eu vou sempre me lembrar quando fostes me buscar e sozinho estava lá. Vieste sem pedir, teu amor me envolveu, de esperança me encheu. E eu pensei em desistir, não havia brilho em mim, hoje vivo em seu jardim. Lembre-se, lembre-se. Lembre-se do primeiro amor. Lembre-se, lembre-se, lembre-se da aliança que eu te fiz. Sem pedir, teu amor me envolveu, de esperança me encheu. E eu pensei em desistir, não havia brilho em mim, hoje vivo em seu jardim. Lembre-se, lembre-se, vamos São Paulo. Lembre-se do primeiro amor. Lembre-se, lembre-se, lembre-se da aliança que eu te fiz. Lembre-se, lembre-se, lembre-se do primeiro amor. Que eu te fiz, tua palavra eu conheci. Lembre-se do primeiro amor, da aliança que eu te fiz, tua palavra eu conheci. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Glória a Deus, queridos. Vamos então orar agora. Eu quero fazer uma unção especial pela sua oferta, pelo seu dízimo. E eu também vou orar, querido, para que a unção de ousadia, de coragem esteja sobre a sua vida. Amém? A palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Então você não vai retroceder, você não vai se frear.
Você precisa de força, de coragem para poder viver. Amém? E é isso que nós vamos declarar nessa manhã, em nome de Jesus. Então feche seus olhos, vamos orar, estenda suas mãos. Pai, eu quero te louvar, Pai, por cada oferta depositada no teu altar nesta manhã. Pai, por cada um que dizimou, que deu parceiro de Deus, que deu o seu pelotão, ó Pai. Cada um, Senhor, que desprendeu, Senhor, do seu financeiro, em fé, Pai, crendo, Senhor, e em alegria, ó Pai. Crendo, Senhor, que o Senhor é fiel e que o Senhor não desampara. Pai, do mesmo jeito que o povo de Israel na festa de Purim, Deus pôde ali repartir, né, o que tinha com seus conterrâneos numa grande festa. Pai, da mesma maneira, nós doamos, Senhor, nós damos, nós entregamos na tua casa nessa manhã com muita alegria no coração, porque tudo aquilo que nós temos, o Senhor quem deu, tudo aquilo que nós temos foi dado por ti. O vigor para o trabalho, o emprego, né, as rendas, os bens, tudo vem do Senhor. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá estratégia, e é por isso que eu oro nesta manhã, para que o Senhor venha com uma unção especial sobre cada família e que tudo aquilo que foi depositado possa multiplicar e frutificar em nome de Jesus. Pai, eu oro também para que o Senhor nos encha com uma unção de coragem. Pai, para que a gente não pare diante das situações da vida. Pai, para que a gente decida realmente viver e não retroceder quando nós somos convocados, quando o Senhor nos convoca para aquilo que deve ser feito. Da mesma maneira que a rainha Esther se dispôs, Pai, a dar a sua própria vida com coragem pelo seu povo, que nós estejamos dispostos a dar a nossa vida pelo Evangelho, pelo teu reino, pela verdade. Pai, sabemos que quando nós retemos, Pai, tudo aquilo que nós retemos não pode multiplicar. Não pode, Senhor, expandir, mas tudo aquilo que nós oferecemos a Ti, nós oferecemos à fonte de toda multiplicação. Por isso, Senhor, nós queremos ter essa coragem de oferecer a Ti a nossa vida. Deus, os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos, que foi dado por Ti, para que o Senhor nos use para aquilo que o Senhor precisa, que a unção de ousadia, a unção de coragem esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós não vamos retroceder, mas vamos avançar, porque é o Senhor quem nos fortalece e é o Senhor quem nos capacita, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada família, esteja sobre cada um, trazendo força, alegria, vigor, bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você esteja aqui comigo no próximo domingo, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com quem você se lembrou dele essa manhã. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, grupo da família, grupo do condomínio, para que a palavra do Senhor alcance cada vez mais corações. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, amo vocês, até domingo que vem, em nome de Jesus. Beijo!